nossa querida Imperatriz Teresa Cristina, uma vez que o nosso querido Imperador Dom Pedro II está em uma viagem para a Europa e me incumbiu que viesse receber essas pessoas um tanto quanto que estranhas para esse tempo, não é, Imperatriz? Mas parecem ser simpáticas. Meu nome é André Rebouças, sou muito amigo da família imperial, nasci no município de Cachoeiras, interior da Bahia. Papai era um autodidata e nos mudamos para o Rio de Janeiro, onde tive o grande privilégio de conhecer o imperador, que facilitou os meus estudos, e me formei na escola militar, na URCA, que se chama, não é mesmo? Na Praia Vermelha. Mas não estamos aqui para falar de mim, estamos aqui para falar da nossa querida Imperatriz Teresa Cristina, que dá o nome à cidade de Teresópolis, né? Teresópolis vem de Teresa, assim como Petrópolis vem de Pedro. Mas, por favor, Imperatriz, dê-nos o ar. Bom dia! Bom dia! É um prazer imenso estar aqui com vocês. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, não sou austríaca, não sou portuguesa, sou italiana. Tão italiana que naquela época ainda nem se chamava Itália. Era o reino das duas Sicílias. E nasci em Nápoles, em 1822. Para aqueles que têm curiosidade, este ano completei somente 201 aninhos. Estou bem, não é? Que as águas de Teresópolis não fazem, né? Mas, meu querido Rebouças, vejo que as pessoas, neste tempo, vestem-se diferente. Sim, as roupas desse tempo são deveras interessantes, né? Estava ali na recepção quando passou por mim uma moça com uma vestimenta que se chamam de calça jeans, toda esfarrapada, não entendi, não sabia se era uma maltrapilha. Faltou tecido? Talvez tenha faltado tecido. Inclusive, uma das coisas interessantes, ela também calçava o que se chama de, nesses tempos se chamam de, os americanos deram o nome de sneakers, tênis, feito de uma borracha látex. Látex? Um pouco complicado. Uma seiva extraída de uma árvore, onde hoje em dia já não se usa mais para fazer os tipos de calçados. Usa-se para fazer umas tais de camisinhas. Camisinha? Vamos dizer assim, que é algo que se usa no aparelho. Deixe para outro dia, é melhor. Muito obrigado. Agradeço a sua perspicácia. Mas vejo também umas caixinhas pequenininhas sendo apontadas para nós. O que são essas caixinhas? Essas caixinhas, Vossa Majestade se lembra quando estiveste na exposição tecnológica na Filadélfia? Sim, claro. Fui convidada pela bisneta de Benjamin Franklin para inaugurar o Pavilhão das Mulheres, onde tinham 74 patentes de mulheres entre invenções, obras de artes, coisas científicas. Pois então. Todo mundo achou que era Dom Pedro que estava sendo convidado, mas não, fui eu. Passeei pelos corredores da exposição e todas queriam meu autógrafo. Com toda razão. Pois então, Padre Imperatriz, naquela exposição deve se lembrar muito bem que ao chegar no pavilhão, Dom Pedro II, ao entrar, percebeu um senhor lá no cantinho, uma parafernália exposta. Ah, já sei quem é. Grão-Bel. Pois então. Grão-Bel acabara de inventar o telefone. Dom Pedro II chegou muito curioso, já conhecia Dom Grão-Bel de uma outra viagem que fizeram a Boston, nos Estados Unidos, Massachusetts. E então ele veio saber que parafernália era aquela. Quando o Grão-Bel então apresentou a ele o famoso telefone. Dom Pedro II comprou 2 aparelhos, até porque um só não adiantaria. E você sabia que quando Dom Pedro II foi testar o telefone na feira, ele disse uma frase muito famosa, que na época saiu até nos jornais lá da Filadélfia. Ele disse assim: meu Deus, isso fala! Pois então, Padre Imperatriz, desde aquela época até os dias de hoje, os aparelhos se evoluíram. Você está me dizendo que essas coisinhas aqui são aqueles telefones? Aquela grande parafernália se reduziram a essas caixinhas. Mas por que estão apontadas para nós? Se é para falar, não era para estar apontadas para nós. Pois então, elas também fazem o que se chamam de, naquela época chamavam de retrato. Dom Pedro era um grande fotógrafo. Sim, inclusive
sabendo que tem uma coisa chamada selfie? Mas ninguém sabe que Dom Pedro foi o primeiro a tirar uma foto de si próprio. Foi o primeiro a fazer uma selfie. Minha querida, acredito que eu não sabe de nada. Mas uma coisa muito interessante, já que estamos numa convenção, e essas pessoas talvez não saibam, que adquiriste um bom apelido ao chegar ao Brasil como a mãe dos brasileiros. Conte-nos a respeito. As viagens eram longuíssimas, né? E quando vim para o Brasil, né, em 1843, durante a viagem, muitos passavam mal em suas embarcações. Então, parava a fragata Constituição, onde eu estava, pegava um barquinho e ia até as outras embarcações para cuidar dos doentes. E foi aí que começou o apelido de Mãe dos Brasileiros. E se intensificou quando o Brasil teve um surto de cólera. E eu ia pessoalmente nos hospitais para ajudar os doentes. Incentivei outras pessoas e também incentivei a Dom Pedro a me ajudar. Muito interessante. Mas quando falaste do navio Constituição, interessante quando soube que a Imperatriz, ao se casar, recebeu a comitiva lá na Itália e o seu marido não estava, casaram por procuração. Verdade. Me casei com um senhor que eu nem conhecia, só tinha uma pintura dele, por procuração, e só fui conhecendo pessoalmente um ano depois. Um ano depois? Porque cheguei no Brasil em setembro de 1843. E a procuração havia sido feita em março de 1842. Ficaste casada sem conhecer o noivo, sem núpcias, sem nada? Ora. Hoje em dia, bom, deixa eu Mas deixa eu lhe contar uma coisa. A gente falou da fragata Constituição. Sim. Que muitos não sabem é que ela foi construída somente para me buscar na Itália. Ora. Princesa tem dessas coisas. Inclusive, uma pequena fofoca que a senhora acabou de me relatar lá fora, a respeito dos vestidos que comprou na Europa. Sim, fui no ateliê da Madame Pompeu e comprei vários vestidos de diversas nuances do prisma. Um deles era céu do Equador, outro era chá de rosas e um incêndio de Paris. Mas engraçado, Beatriz, sempre soube que usava roupas íntimas parisienses, mas que as roupas eram sóbrias. Agora me disseste que compraste roupa com coloridos tão... Pois é, passei por diversos lutos, mas o luto um dia acaba, né, meu querido? Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Mas, Imperatriz, estamos aqui nessa cidade maravilhosa, a cidade de Teresópolis, que foi feita em sua homenagem, embora muitos não saibam, a Imperatriz nunca esteve em Teresópolis, né? Estamos aqui neste lapso do tempo, vamos dizer assim, né? Demorei 200 anos, mas cheguei em Teresópolis. Muito boa a sua tirada. Fico imaginando como não era sacrificante para Vossa Majestade usar esse vestido no Rio de Janeiro ao calor de 40 graus. Verdade, por isso que íamos muito a Petrópolis, né? Porque lá é mais friozinho, né? Como dizia Carlota Joaquina, o Rio de Janeiro é quente como os infernos. Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI. Bom você citar Carlota Joaquina, que me lembrei que quando fizemos a procuração para que eu pudesse casar com Dom Pedro, tivemos que pedir uma exceção ao Papa. Ao Papa? Gregório, sim, porque Carlota Joaquina era irmã de minha mãe. Ora, pois, não sabia desse pequeno e importante detalhe. Eram os parentes. Tiveram o consentimento do Papa para que se casasse. Sim, somente depois do consentimento do Papa. Que casamento inusitado, não é mesmo? Mas, Imperatriz, creio que pelo avançar da hora estamos por deveras um pouco que atrasados. Mas que belo relógio! Ora, foi bom tocar neste assunto. Dom Pedro II, quando esteve numa viagem para a Europa, quando passou por Paris, foi a uma loja de relógios, comprou vários relógios e deu de presente para toda a comitiva do navio, principalmente ao capitão. E meses depois, ao retornar, me deu este relógio de presente, todo feito em prata, com uma locomotiva. Inclusive, ele foi para pontuar ali na terra Leopoldina, para fazer a estrada do Rio de Janeiro. Tenho grande apreço por este relógio. Que bom que você está. Você falou de viagens, eu me lembrei de uma
viagem que fiz uma vez para Minas Gerais. Minas Gerais? Sim, estava comigo o imperador e o barão de Maceió. Aí comecei a perceber, durante a viagem, que a barba do barão de Maceió, que no início era preta, estava ficando avermelhada. Fofocas. Cheguei para Dom Pedro e falei assim: Pedro, meu querido marido, percebestes que a barba do barão está ficando avermelhada? E Dom Pedro ligou comigo: Teresa, olha a fofoca. Mas não, eu não sou fofoqueira, não. Pequenos relatos. Continuei secretamente observando o barão. E quando chegamos lá em Minas Gerais, a barba do barão estava completamente branca. Foi aí que eu descobri que o barão tingia a barba. Mas durante a viagem, ele não conseguia fazê-lo. Então, secretamente, sem ele saber, coloquei o apelido dele de Barão Camaleão. Por quê? Mudava de cor, né? Mudava de cor. Mas me lembrei agora de uma coisa interessante que talvez o público não saiba. Conte-me a respeito de suas coxinhas. Perdão. A respeito da coxinha de galinha. Ah, sim. Sabe, muita gente não sabe que fui eu, Imperatriz Teresa Cristina, quem inventou a coxinha, né? Agora eu vou contar como que surgiu a ideia. Por favor. Tá? A princesa Isabel, depois que casou-se, teve um bambino, o príncipe Luís, que quando tinha a idade de 7 aninhos, gostava muito de coxas de frango. E um dia, os adultos, todos muito gulosos, comeram todas as coxas de frango do palácio. Não havia mais coxa de frango na cozinha imperial. E o príncipe Luís, como toda criança, fez pirraça, chorou, fez birra, e o meu coração de vovó não aguentou. Foi então que eu tive uma ideia. Fui para a cozinha, peguei a batata, cozinhei, fiz uma massinha no formato de uma bolinha. As coxas de frango haviam acabado, mas as outras partes não. Então peguei as outras partes do frango, desfiei e coloquei dentro desta bolinha. A intenção era enganar o meu neto. Então peguei um ossinho de galinha de verdade e coloquei na ponta desta bolinha, fazendo o formato de coxa de frango. Então, meu neto só queria comer a coxa de frango da vovó. Não, que a vovó dele fazia. Esse trocadilho das coxas sempre me pega. Uma coisa interessante que descobri depois foi que o cozinheiro imperial gostou tanto dessa história que começou a fazer com frequência as coxinhas de galinha. E eu fiquei sabendo que tem coxinha até hoje, né? Ah, se vende nas esquinas. Até os chineses fazem coxinhas de galinha. Mas são iguais às minhas? Iguais às coxinhas que a Imperatriz fazia, não há igual. Mas falando de comida e tudo mais, quero me desculpar, meus caríssimos, pela sua atenção, seus olhos ávidos com conhecimento. Era um prazer imenso estar aqui na companhia da nossa Imperatriz. André Rebouças fica muito feliz com isso, mas pelos olhinhos ávidos de conhecimento, creio também que pode estar com certa fome, não é mesmo? Por favor, a senhora Flávia tem algo para dizer a respeito do café, não é isso? Ah, mas antes da senhora Flávia vir, eu queria deixar bem claro uma coisa para aqueles que ainda têm dúvida se Dom Pedro realmente gostava ou não de mim. O nosso primeiro filho, nasceu somente 10 meses depois que eu cheguei no Brasil. Então, tirem suas conclusões, não é? Mas deixe-me falar uma coisa para vocês. Uma coisa muito importante que fez com que eu conquistasse o coração de Dom Pedro é que eu, como toda boa família napolitana, eu tenho dotes artísticos. E toda noite eu tocava e cantava para o meu imperador. Eu posso cantar para vocês? Para finalizar, não é? Por favor. Senão tem que falar do café, não é verdade? Dedo da sua graça. Como eu te vedremo levar-se a fio de fumo sul estreme com fio de mare e poi la nave
que um belo dia nos encontraremos. E olha só, estamos hoje nos encontrando aqui. Agora eu vou deixar a Flávia falar, tá bom? Senão a dona Tereza aqui não para de falar, porque gosta muito de fofocar, não, de conversar.